Deus, Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, nosso irmão Ramatiz, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, todas as falanges de trabalhadores da UER, todos os espíritos de luz que nos auxiliam constantemente e a todo instante na casa. Permitam, Senhor, permita Deus que nesse instante possamos ser inspirados e intuídos por esses mestres, para que possamos passar um conteúdo de uma forma bem clara e que possamos atingir com entendimento o maior número de pessoas. Agradecemos a oportunidade de mais uma palestra na noite de hoje e pedimos autorização para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, dando todos graças a Deus. Bom, gente, vamos começar de novo. Obrigada, Amanda. Vamos começar de novo do zero, porque o problema com a informática é grande. Eu acho que na próxima encarnação eu aprendo, porque nessa tá difícil. Bom, vamos lá. A palestra de hoje vai falar da idade mental do espírito, ela vai falar de inteligência, ela vai falar de moral e vai falar de pecados e virtudes. Como são vários assuntos, eu vou picotar, falar de todos esses assuntos em separado e depois eu vou juntar de modo que a gente linke todos e consiga chegar ao objetivo final da palestra, né? O propósito da palestra. Bom, então a gente vai começar falando sobre idade mental do espírito. Bom, nosso espírito, nós não estamos nessa vida, certamente, pela primeira vez, né? A grande maioria das pessoas que estão encarnadas na Terra já tiveram bastante experiências de reencarnação, né? E para que a gente reencarna? A gente reencarna para começar a expandir a nossa consciência, começar a evoluir espiritualmente, para que em um determinado instante a gente tenha uma consciência tão grande, tão grande, tão grande, que nós sejamos luz. E aí, quando nós chegarmos nesse estágio de sermos luz, a gente consegue chegar à imagem e semelhança de Deus, como todos nós fomos criados. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que é isso? Vou explicar para vocês, porque assim, para mim, quando eu era aluna, quando eu era da assistência, né, era plateia, público da UER, assistia as palestras, e depois, quando eu fiz a escola de médiuns, eu sempre fui muito questionadora, então eu achava muito difícil entender como é que era isso. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem clara. Se não ficar claro, quando a gente voltar na minha palestra, eu me comprometo, vocês podem escrever, não ficou muito claro, eu vou estudar mais a fundo e vou explicar melhor para vocês, porque assim, da mesma forma que eu tinha dúvidas, acredito que vocês tenham. Até porque minha mente é muito linear e às vezes eu quero entender tudo certinho e não consigo, então eu vou tentar ser clara com vocês. Bom, Deus, eu não sei qual é o número da palestra que fala da origem do espírito, né? Então é assim, Deus cria um sopro de luz, um pulso, uma energia. Esse sopro de luz, esse pulso, essa energia é o espírito. Só que no instante em que Deus cria esse pulso de luz, essa energia, é como se fosse um átomo, uma coisa mínima, certo? Mas tem uma energia ali. Então possivelmente não, esse átomo ele vai... É como se ele se aglutinasse no reino mineral. E aí eu dizia, peraí, mas se eu sou uma pedra, a pedra é pedra a vida toda. E se pedra é pedra a vida toda, quando é que eu vou virar gente? Essa era a minha dúvida. Então assim, como é átomo, o átomo se aglutina ali com outros átomos e forma aquele mineral. E em determinado instante, quando já aprendeu o que deveria aprender, que é se aglutinar, que é viver junto, ele salta, como se fosse física quântica. Aquele átomo saltou dali e aquela energia vai para um outro reino. Esse outro reino é o reino vegetal. E aí a gente passa por muitas experiências no reino vegetal. Outra dúvida minha, se eu sou uma árvore, eu sou o caule, eu sou a raiz, eu sou a folha, eu não entendia isso. E eu vou ser só uma macieira, eu não vou ser uma mangueira? Entende? Porque eu achava que era assim, encarnou... Aquele pulso entrou naquela árvore, vai ser só aquela. Não. Como é átomo, ele vai se soltando e vai passando por experiências em outros vegetais.
Depois da experiência no reino vegetal, a gente passa pela experiência no reino animal. Então, assim, o reino mineral, a experiência é aglutinar. No reino vegetal é a movimentação. Quando a gente vai para o reino animal, já é mais a sobrevivência. É o andar, é o procriar, é sobreviver, né? Buscar comida. São experiências que a gente vai passando para começar a aprender coisas para poder mais tarde encarnar como ser humano. Depois que a gente passa pelo reino animal, a gente vai para o reino, uns chamam de hominal, outros chamam de elemental. A gente vai para esse reino onde existem os duendes, as sílfides, as salamandras, passa por essa experiência também. São seres ligados aos elementos da terra, água, fogo, ar, né? E a gente passa por esse reino também até que a gente encarna como ser humano. Tá, e aí agora vamos começar a história. Encarnei como ser humano, ok. Passei por um monte de experiência, não vivi nada da vida, não sei absolutamente nada. Nesse primeiro instante, nessa minha primeira encarnação, da qual eu não tenho experiência nenhuma, eu vou conseguir emanar amor o tempo todo? Eu vou conseguir estar iluminado? Não. Eu vou passar por essa experiência para aprender. Aprender o quê? Começar a caminhar nas encarnações até que eu aprenda as virtudes que eu preciso para eu virar um ser de luz, né? Então, como funciona? Imagina uma criança que está lá com 2 aninhos e foi para a escola. Essa criança que está lá com 2 aninhos, quais foram as experiências dela? Contato com pai e mãe, no máximo a família ali, aquele núcleo irmão, avó, aquelas pessoas, certo? É como se fosse o pulso de luz passando por esses reinos. Então essa criança passou por essas experiências lá com a família e ela chega na escola. Ela vai para o maternal. Ela não sabe nada daquela escola. Então quando ela chega lá no maternal, ela vai aprender a conviver com outros amiguinhos que têm outros comportamentos diferentes daqueles que ela já conhece em casa. Ela vai aprender a trabalhar com massinha, ela vai começar a desenvolver a coordenação do movimento fino, ok? Para que ela precisa isso? Para mais para frente, na outra série, ela começar a elaborar e começar a desenvolver habilidades para chegar nas séries mais acima. A mesma coisa é o espírito. A mesmíssima coisa. Então ela passa primeiro por essa experiência lá do maternal, saiu do maternal, ela vai lá para, acho que é o CA, o antigo CA, vai para alfabetização, né? Não, vai para o jardim de infância. Chega no jardim de infância, ela começa a desenvolver outras coisas. Ela vai recortar, ela vai colar, ela vai fazer os trabalhos manuais, que é mais habilidade que ela vai aprendendo. Então assim, a mesma coisa, gente. Encarnei na minha primeira vida, não sei nada. Vou dar as minhas cabeçadas e vou passar por aquela experiência. Aprendi alguma coisa? Espera-se que sim. Daqui a pouco eu volto, reencarno numa nova experiência, com um novo propósito. Mas se eu não aprendi o primeiro, eu vou repetir aquele primeiro que eu deveria ter aprendido e possivelmente ter novos propósitos. Ok. Aí depois do maternal, ela vai lá para o primário, começa a se alfabetizar, começa a aprender a escrever e vai aumentando gradualmente o grau de dificuldade, o grau de necessidade de mais empenho, o grau de necessidade de mais dedicação, né? A criança que está lá, o adolescente que está lá no ensino médio, eu lembro quando eu trabalhava em sala de aula, eu sou professora e, por exemplo, eu dava aula na 8ª série e eles reclamavam, ia passar no 2º grau, é muito difícil, isso e aquilo. No ano seguinte, eu pegava eles de novo, no primeiro ano do ensino médio. Ai, professora, essa matéria tá muito difícil. Era muito mais fácil eu passar no 2º grau, claro. Então, o que acontece? A cada série que o aluno vai, o grau de exigência fica maior. A mesma coisa com a gente. É óbvio que o grau de exigência, o propósito de quem está começando a encarnar, não é o mesmo propósito da gente que já é espírito velho, que já encarnou zilhões de vezes. Não é o mesmo propósito, certo? É gradativo. Então, eu estou comparando com escola para ver se fica bem didático para vocês. Então, o que acontece? Aí ele vai para o ensino médio, faculdade e segue a vida. Nós somos a mesma coisa. A gente encarna e encarna e encarna. E aí, para que a gente encarna tanto? Para que serve isso? Se Deus criou um pulso de luz,
Se Deus criou esse pulso para que ele consiga aprender a desenvolver virtudes para chegar à imagem e semelhança de Deus, a gente está encarnando para que em cada encarnação a gente aprenda cada vez mais. Então, num dos textos de hoje que é proposto, né, é sugerido a leitura, diz que um espírito os espíritos estão por aqui, a gente já viveu em torno de 28 mil anos. A gente é bem velho, né? E que para desenvolver cada virtude a gente leva 2.000 anos. Ah, Lili, então fala o seguinte: eu nasci nessa vida, encarnei e eu tenho que desenvolver a virtude. Mas aí eu não consegui desenvolver, digamos, a virtude da generosidade. Não aprendi a ser generoso. Eu só vou levar mais 2.000 anos para tentar de novo? Não. Nesse período a gente encarna até que aprenda. Obviamente, vamos pensar de novo na escola. Aquele aluno que chegou lá já no ensino fundamental, antigo ginásio, do ensino médio, antigo científico, aquele aluno que vai para a escola, não assiste aula, fica fazendo bagunça ou dorme, não faz dever de casa, não estuda, quando chega a semana de prova a nota dele é baixa. Esse aluno aprendeu alguma coisa? Não. Esse aluno vai ter base, ainda que ele passe de ano raspando, ele vai ter base para a série seguinte? Não, porque ele vai precisar do conteúdo anterior. Então é que nem a gente encarnou. Aí é assim, ó, você vai descer, você vai encarnar, vai ser filho de fulano, de cicrano, e nessa vida o seu propósito é fazer isso. O seu propósito é desenvolver essa virtude. Aí a gente vai lá, nasce na mãe, encarna e vai desenvolver a virtude do propósito dessa vida. Então é que nem o aluno lá do ensino médio. O seu propósito esse ano é aprender o conteúdo de matemática de funções, função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. Propósito do aluno. Esse aluno brincou o ano todo. Ele aprendeu? Não. Esse conteúdo vai fazer falta para ele quando ele chegar lá no terceiro ano. A mesma coisa, gente. O propósito é reencarnar. E eu tenho uma missão para cumprir. E eu não cumpri. Eu joguei uma existência fora. Eu brinquei, eu me distraí, né? Joguei a minha existência fora. Não aprendi o suficiente. Eu vou encarnar de novo. Mas eu vou ter base para aprender uma coisa mais difícil se eu não aprendi o anterior? Não. Por isso que às vezes a gente fica repetindo um monte de vida, jogando oportunidades fora, porque a gente joga fora uma existência inteira. E aí, assim, voltando ao aluno. O aluno brincou, digamos que não tenha passado de ano. Todo aluno que não passa de ano, no ano seguinte, quando vai começar o ano, ele jura de pé junto: esse ano eu vou levar a sério, esse ano eu não vou brincar, esse ano eu vou passar no terceiro bimestre, eu vou estudar. É assim que ele promete, é assim mesmo que ele vai para o primeiro dia de aula. E ele fica quieto, encontra os amigos e aquela festa, mas assiste a aula e participa daquilo tudo. Só que o semestre vai passando e ele vai se esquecendo das promessas que ele fez, e quando ele se dá conta, está lá no terceiro bimestre com as notas baixas, possivelmente vai para a final de novo. Por quê? Ele se comprometeu, mas ele não deu conta da promessa que ele fez. Então, mais uma vez, ele vai jogar um ano fora. Mais uma vez, ele vai até passar raspando, mas ele não vai ter base para continuar o propósito escolar dele. Da mesma forma que a gente combinou de vir para cá com um propósito. Não cumpri. Joguei a minha existência fora. Eu vou ter base para numa próxima vida vir com uma tarefa mais difícil? Não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não fiz o mais fácil. Por isso a escola é gradativa, por isso a gente encarna várias vezes, para aprender o suficiente para ter base para numa próxima etapa ser um pouco mais difícil, falar: eu dou conta, porque eu já sei como é que é. Então assim, o que passou eu já dou conta e agora eu vou continuar. Né? Então as existências servem para isso.
Só que quando a gente encarna e joga a existência fora, o que é jogar uma existência fora? É não cumprir o propósito, né? E não buscar a evolução espiritual, não buscar a expansão de consciência. Eu vivo brincando, distraído, certo? Me distraio e vou vivendo. A vida vai passando, deixa a vida me levar. Assim, a gente pode deixar a vida fluir, mas eu não posso ficar parado esperando tudo acontecer para mim. Eu tenho que tomar atitude, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ver o que eu quero para mim, eu tenho que entender que eu não tô aqui a passeio e que eu tenho um propósito para cumprir. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Ok, se eu não sei qual é o meu propósito, no mínimo é ser bom, é ser humano. No mínimo. É o mínimo que a gente tem que ter, aprender a conviver com as pessoas e ser humano. Ah, Lili, eu passei uma vida inteira e não entendi qual era a minha profissão. Ok, se você não fez mal para os outros, já está com meio caminho andado. Pelo menos você está trabalhando o amor. Ok? Bom, vamos continuar. E aí o que acontece? A gente joga fora a existência distraído. Vou voltar. Só que se eu passei essa vida fazendo um monte de besteira, com um monte de vício emocional, com um monte de vício, quando o meu espírito desencarna, os vícios vão juntos. Todos juntos. E quando eu encarno de novo, vem tudo junto. Porque as minhas experiências de vida passada estão impregnadas no meu corpo. Então, às vezes, a gente vê criancinha, bebezinho, e fala, gente, é um anjinho. E aí você fala, nossa, aquele bebê teimoso, durão, invocado, já nasce às vezes com essa sombra, com esse juntinho aqui da testa, que nem é o meu, porque eu também era brabinha. E aí o que acontece? Por que criança que acabou de nascer assim? Porque ele tem um espírito velho. Tá num corpo novo, mas é um espírito velho. É um espírito que já viveu várias vidas. Então vamos voltar. A explicação dos 2.000 anos para cada virtude. Então, assim, eu me propuseram, você vai desenvolver a generosidade. Aí eu encarnei, não desenvolvi tudo. Eu volto, nasço de novo, vou desenvolver a generosidade. Poxa, Lili, mas eu vou levar 2.000 anos para aprender a ser generoso? Não. Se eu for aquele aluno que estudou pra caramba, que entendeu que fez besteira, eu posso aprender mais rápido. Então, o que vai fazer com que a minha expansão de consciência acelere, o que vai fazer com que a minha evolução espiritual acelere, é o meu interesse em mudar. Né? Se eu combino uma coisa e chego aqui e me distraio de novo, eu tô marcando passo. Só que assim, por que é ruim marcar passo? Porque o objetivo de todos é chegar na luz. Não tem pra onde correr. Uma hora você vai chegar. Se você vai levar mais tempo ou menos tempo, não importa, uma hora você vai chegar. Qual é o ruim de levar mais tempo? Eu fico marcando passo e eu venho pra cá e aí eu sofro. Porque se eu venho pra cá com hábitos ruins, eu não vou ser uma pessoa fácil, né? Eu não aprendi a trabalhar essas virtudes. Eu não sou uma pessoa fácil. Se eu não sou uma pessoa fácil de convivência, eu vou ser difícil comigo e vou ser difícil com os outros. E aí eu vou nascer de novo aqui, difícil. Eu vou ter uma vida fácil ou uma vida difícil? Não estou falando de financeiro, eu estou falando de convivência. Possivelmente vai ser difícil de novo. Aí eu fico marcando passo. Venho uma, venho duas, venho três, venho quatro. Sempre marcando passo, dando com a cabeça, como se estivesse dando com a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca, porque eu não quero mudar. Eu não quero evoluir, que é o objetivo de todos. Não tem para onde correr. A evolução é certa. Não importa o tempo, ela é certa. Bom, então vamos voltar. Então a idade mental do espírito, ela é dada pelo, digamos, eu vou falar de uma linguagem que não é linguagem espírita, mas que vocês vão entender. Ela é dada pelo nosso coeficiente emocional. Ela é dada pelo quanto eu tenho de habilidade emocional para entender sobre a vida, para entender sobre as dificuldades, e esse quociente emocional vai me dar o quanto eu consigo evoluir espiritualmente e o quanto eu consigo expandir a minha consciência. Então é assim, vou dar uma explicação rápida para que vocês entendam sobre isso, para a gente poder continuar. Todo espírito que encarna entra no ventre da mãe,
a única emoção que ele conhece é o amor. Então, todos dentro dele têm o amor. E a criança entra na barriga da mãe só com esse sentimento. Aquele ambiente em que ela está, quentinho e escurinho, para ela é a plenitude. Para ela, aquilo é o que é amor, que é a única coisa que ela conhece. Só que às vezes dentro da barriga da mãe, ali dentro, não por responsabilidade da criança, geralmente não por responsabilidade da mãe, a mãe passa algum sufoco, ou a mãe tem uma gravidez de risco, ou o médico fala, você está com risco de perder seu filho, você vai ter que ficar de repouso. Ok, essa mãe quer muito esse filho, ficou de repouso. Toda vez que essa criança se mexe, essa mãe lembra que pode estar correndo risco de perder o filho. Ela fica desestabilizada emocionalmente. O sangue dessa mãe que iria para a barriga para transformar o útero, deixar o útero quentinho e macio, o percentual maior de sangue que iria para esse útero vem para a mãe, porque ela está descompensada emocionalmente. É igual no avião. Quando o avião despressuriza, caem as máscaras, a primeira coisa que o adulto tem que fazer é botar a máscara nele para depois ajudar a criança ou ajudar o idoso. Então a mesma coisa é na gravidez. O sangue está todo lá no feto, lá no útero. Mas a mãe teve descompensou emocionalmente, esse sangue vai para ela. Quando esse sangue vai para ela, o útero fica frio e duro. E se a criança, se o espírito que está encarnado naquele feto só conhece amor, quando acontece isso, que o útero fica frio e duro, para ele isso é desamor. E a gente traduz como rejeição. Então, às vezes, existem situações em que a criança nasce cheia de dificuldade com a mãe. Eu escuto várias vezes isso, meu Deus, não sei o que acontece com meu filho. Eu dei amor para ele uma vida inteira e ele briga comigo, ele me rejeita, ele me critica o tempo todo. Essa mãe não sabe que possivelmente às vezes foi na história dela, da vida intrauterina dessa criança. E a mãe não teve responsabilidade. Foram eventos e foi o entendimento da criança. E aí a criança vai passando por várias dores. Ela passa pela dor da rejeição, depois na fase da amamentação ela passa pela dor do abandono, depois ela passa pela dor da manipulação, depois ela passa pela dor da humilhação, até que ela chega na dor da traição. Essas dores que as crianças passam, nem todas passam pelas mesmas dores, nem todas têm todas as dores, mas posso ter todas, ou posso ter algumas. Vai do entendimento de cada criança. Essas dores, na verdade, formam a nossa personalidade. Então, nós não somos a nossa personalidade. Nós somos a essência. E qual é a essência de todo ser humano? Amor. Amor. Só que quando a gente vive essas experiências até os 5 anos, e isso a gente carrega para uma vida inteira, toda vez que acontece alguma situação na minha vida adulta que me lembre, que me remeta a esse momento da infância, eu tenho atitudes emocionais não positivas, descompensadas, porque aí, na verdade, quem está atuando não é a essência, é a personalidade. E a personalidade atua porque ela entendeu que ela veio para cá para ser amada. E aquelas coisas que ela está vivendo não deixam ela se sentir amada. Então ela se protege. Ela se protege criando muros, paredes, armaduras. E são as pessoas difíceis. E aí, digamos, eu passei essa existência com uma personalidade difícil, certo? E passei teimosa, não cedo, não abro mão, não ajudo, e que se dane, eu vou me vingar, e ai, sobe um negócio aqui que eu tenho que explodir. E isso é a minha personalidade. E eu tô deixando ela atuar. Vou pro centro, entendo, mas não vou mudando, não vou me transformando. A minha evolução espiritual está sendo atingida? Não. A minha consciência está se expandindo? Não. O que vai acontecer? Vou morrer, vou chegar lá em cima e aí tem o acerto de contas. Olha, você tinha que ter desenvolvido a paciência nessa vida e você foi intolerante, foi impaciente, isso. Você não passou de ano. O que vai acontecer? Vai nascer de novo e vai passar de novo por experiências que te coloquem à prova para você poder passar por essa etapa.
E aí, vamos combinar. É bom ficar encarnando e estar sempre passando por experiências que coloquem a gente à prova o tempo todo? Ou seria melhor encarnar com uma nova experiência e esse conhecimento, essa virtude, eu já ter desenvolvido? Porque se a evolução ela é obrigatória, não tem para onde correr. Eu vou ter que passar. Entende? Então, quando a gente fala de uma existência jogada fora, é nesse sentido. Eu deixei a minha personalidade atuar, eu não me reformei, eu não me transformei, eu não mudei o meu comportamento. Quando eu não mudo o meu comportamento, o que está acontecendo? Pensamentos, sentimentos e emoções geram os meus comportamentos. Se eu não mudo o meu comportamento, é porque eu não aprendi a mudar meus pensamentos. Eu não trabalho os meus sentimentos, eu não trabalho as minhas emoções. Então, lembra que eu falei que chegar à evolução é desenvolver um consciente emocional? É nesse sentido. É nesse sentido. Né? Eu só vou conseguir atingir a consciência quando eu começo a me transformar. Então, o que acontece? A idade mental do espírito, ela não é dada pelo tempo linear. 1000 anos, 2000 anos, 28 mil anos. É em média, mas ela não é dada por esse tempo linear. Ela é dada pelo quanto esse espírito está evoluído. Ela é dada pelo quanto dessa consciência está expandida. O que é expandir a consciência? Nada mais é do que entender que nós somos essência, somos pulso da divindade, são pulsos de vida, pulsos de luz criados por Deus e somos feitos à imagem e semelhança dele. Se Deus é amor, o que nós somos? Amor. Dentro eu sou amor, a minha essência é amor, mas aí, às vezes ali fora eu tô um doce azedo. Por que eu tô um doce azedo? Porque eu não consegui deixar a minha essência fluir. Eu deixo a minha personalidade atuar. E aí o que acontece? Joguei minha existência fora, vou repetir aquilo que eu falei para ver se fica bem claro, se incute. Joguei minha existência fora, fui lá pro outro lado com todas as manias. Se eu era intolerante, se eu era impaciente, eu vou para lá desse jeito. Aí chego lá, ó, olhar seu currículo, olhar seu boletim. Você tinha que ter feito isso, não fez. Você tinha que ter aprendido isso, não aprendeu. Vai nascer de novo, com os mesmos desafios que você nasceu na outra vida. Aí se eu já tive uma vida que eu fui irritadíssimo e era tudo muito difícil, o que vai acontecer nessa? De novo, uma vida que vai me colocar à prova toda hora para eu não ser irritadíssimo. Para eu trabalhar isso. E para melhorar, eu não vou jogar fora de novo, só repetir aquilo. Vem mais uma tarefa. Mais uma coisa para você começar a desenvolver. Então, fica mais claro ainda que a gente não deve jogar oportunidade fora. A gente não deve se distrair. Então, voltando, a nossa idade moral, ela não é dada, ela não é contada pelo tempo linear, pela quantidade de anos. Ela é contada pela nossa evolução espiritual e pela nossa expansão de consciência e entender que todos nós somos amor. E entender isso, agir dessa forma, nada mais é do que desenvolver a inteligência emocional. Ter um quociente emocional alto. Então, o nosso primeiro tema seria a idade mental do espírito. Já foi elucidado. A gente agora vai para o segundo assunto, que é sobre inteligência. Inteligência, aqui, ele se refere à nossa inteligência, a intelectual, a quantidade de estudos. Eu posso ser inteligentíssimo, se eu já vivi várias vidas, e se eu já aprendi coisas na vida passada, esse conhecimento vem comigo. Ah, mas ele vem, claro? Não, ele vem com o véu do esquecimento, mas é igual andar de bicicleta. Eu já tenho isso introjetado. Se nessa vida eu começo a desenvolver de novo, daqui a pouco eu já estou sabendo, me relembrando de tudo. Não tem histórias que nascem criança já tocando piano? Não tem histórias que nascem criança desenhando o corpo humano? O que foi esse espírito em outra vida? Foi músico. Foi médico. E aí, algumas crianças até os 7 anos ainda lembram de alguma coisa. Depois é que some tudo. Outras não. Mas assim, como eu falei, é igual andar de bicicleta. Se em outra vida eu fui uma excelente
digamos, costureira. Nessa vida minha mãe não tem nem máquina de costura. Um belo dia aparece uma máquina, aparece alguma coisa, eu sento, vou lá e faço. Ué, de onde você sabe isso, Liniana? Não sei. Eu trago de outra vida. Porque mesmo que eu jogue uma existência fora, eu também não fico deitada na cama uma vida inteira. Certo? Então eu vou aprendendo algumas habilidades práticas e essas habilidades estão dentro de mim. Quando eu reencarno com elas. Certo? Então, quando eles falam aqui de inteligência, a inteligência é a capacidade intelectual, é como se fosse o QI, o coeficiente intelectual que aquela pessoa tem. O quanto de conhecimento ela trouxe de outra vida, juntou com essa vida que ela estudou e o quanto de conhecimento ela tem. Mas adianta eu ter o conhecimento e eu não trabalhar a minha parte de evolução espiritual? Não. Esse conhecimento vai voltar comigo, porque conhecimento não se joga fora. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Mas vivi uma vida em que eu fui uma pessoa difícil, intragável, arrogante, porque eu conhecia tudo, eu era uma doutora, eu tinha PhD, eu tinha uma série de títulos, mas como ser humano eu era quase que zero. Não tinha virtudes desenvolvidas, passava por cima das pessoas, era arrogante. O meu coeficiente emocional era péssimo, era nulo quase. Mas o meu coeficiente intelectual era altíssimo. Então, quando aqui na palestra ela fala de inteligência, é nesse sentido, é a sua capacidade intelectual. É a capacidade intelectual que cada um tem desenvolvida nessa vida e quando traz os conhecimentos de vidas anteriores, certo? Aí depois, o outro assunto que a palestra se propõe é falar da moral. O que é moral? É tudo aquilo que eu faço quando eu não sou observada. Entende? É tudo aquilo que eu faço quando eu não preciso mostrar para os outros o que eu sou. Porque quando eu estou me mostrando para os outros, eu não estou mostrando a minha essência, eu estou mostrando a minha personalidade. E aí, se eu sou boazinha, se eu sou caridosa, se eu isso aqui na frente dos outros, todo mundo vai falar, nossa, essa pessoa é muito bondosa. Mas se por trás eu não faço a mesma coisa, quando ninguém me vê, eu não sou aquela pessoa, qual é a minha moral? Então, desenvolver a moral é outra habilidade que você vem para viver e para aprender e para fazer. E porque também a gente precisa estar reencarnando. Olha o que acontece. A gente quando está na carne é a hora que a gente sente. O sentimento ele tá só nos encarnados. O sentimento. Porque o sentimento ele vem. Nós temos 7 chakras. O chakra do meio é o coração. Quando eu junto o mental, quando eu junto o pensar com o agir, eu chego no coração. Então, quando eu quero alguma coisa, não é a mente quem consegue, como a gente escuta muita coisa falando. Não, é o coração. Eu só consigo alguma coisa quando eu sinto. Então, digamos, eu quero um emprego, aí todo mundo fala assim, você tem que ficar pensando, falando que tem que ter emprego. Se eu não sentir esse emprego em mim, se eu não sentir esse viver como se já existisse, ele não vai chegar. O tal do cocriar é quando eu sinto, quando eu vivencio em mim. Então, digamos, eu quero casar, mas tá difícil, eu não arranjo ninguém, não sei o que. Aí você escuta muitas pessoas falando, você tem que cocriar um marido. Se eu só penso e não sinto que aquilo é real, eu não cocriei. As coisas só acontecem, não é aqui. As coisas acontecem aqui no coração. Então, a gente encarna também muitas vezes, porque a única forma de evoluir é encarnando, porque é através do corpo que eu sinto. E quando eu sinto, se eu tiver interesse, eu tenho condições de mudar. Quando eu não sinto, eu não mudo. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para ver se fica um pouco mais claro para vocês. Digamos que a minha mãe faleceu. E eu vou sentir muito, muito. Vou estar lá chorando, vou estar lá com aquela dor, a dor da perda. Minha mãe faleceu, eu estou sentindo muito. Um amigo meu
que também já perdeu a mãe, tá ali do meu lado me consolando. Esse amigo, ele vai entender a dor que eu tô sentindo, porque ele também já sentiu. Mas se não é a mãe dele, ele não vai sentir com a mesma intensidade que eu. Ele pode até sentir relembrando o que ele vivenciou lá, mas a dor deste momento não vai ser igual, porque quem está passando pela dor sou eu, mas ele entende. Então, quando a gente está lá do outro lado, o espírito vê aquilo tudo e o espírito entende o que, digamos, eu desencarnei, fui lá para outro lado, tô vendo a minha vida lá, tô olhando tudo. O meu espírito vai entender aquele instante que eu tô com dor, ele vai entender aquelas situações pelas quais eu passei que me geraram muita dor, muito desgaste emocional. O meu espírito vai entender, mas ele não vai sentir, porque só sente quem está encarnado. Por isso, a grande necessidade também da encarnação, porque eu só mudo através de sentimento. A mudança ela só acontece efetivamente quando eu sinto. Entende? Então é dessa forma que funciona. Então esse é o grande objetivo também da reencarnação. E aí agora ele vai falar de pecados e virtudes. Então, vamos explicar também separado, para que fique claro, né? Então vamos lá. Para cada... Primeira coisa, o que é pecado? Ah, pecado é quando você faz mal a Deus. Não, você não fez mal a Deus. Você fez mal a você. Pecado é quando eu planto errado. Se eu planto errado, eu colho errado. Se eu plantar erva daninha, é óbvio que eu vou colher erva daninha. Então, o que é o pecado? É a minha colheita. Eu faço uma coisa que vai prejudicar o outro, mas na verdade está prejudicando a mim. E quando eu me prejudico, eu vou lá e colho. Então, não é pecado de é proibido. Você não é proibido de fazer nada. Você pode fazer o que você quiser. Tem livre-arbítrio. O grande problema é você colher aquilo que você plantou. Então, assim, se a gente tem esse entendimento, né, se a gente tem esse sentimento de, poxa, se eu fizer uma besteira, eu vou colher, eu vou fazer besteira? Não. Então, com esse entendimento, com essa clareza, eu começo a evoluir. Certo? Então, é a mesma coisa, ó, uma criança. Criança não sabe de nada e viu um forno lá ligado, foi com a mãozinha lá para encostar na tampa do forno, a mãe fala, não, a criança teimosa foi lá e tal, colou a mão no forno, queimou a mão. Chorou, passaram pomada, bom, ficou boa. Tempos mais tarde, tá lá o forno ligado, a criança vai de novo, a mãe fala, não. Quando ela chega pertinho da tampa, que ela sente a quentura, ela não vai botar a mão de novo. Porque ela já sabe, ela já sentiu o que ela viveu. Ela não vai botar a mão de novo. A mesma coisa é a gente. Só a gente dando bobeira é que a gente repete o mesmo erro. Porque se eu já passei por ele, já sei que me fez mal, para que eu vou passar de novo? Então, quando eu fico repetindo os erros, é porque eu estou imatura espiritualmente. Eu estou repetindo. Aquilo está me fazendo mal. E eu estou me prejudicando. Eu não tenho maturidade espiritual. A minha idade mental do espírito é baixa. Porque eu tenho pouca expansão de consciência, eu entendo pouco sobre o que é o amor, e eu tenho pouca evolução espiritual no sentido de entender o que é viver com o próximo. Né? O quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso me transformar para que a minha convivência comigo mesmo e com o outro se torne uma convivência construtiva. E aí, quando eu tenho uma convivência construtiva, é um instante em que eu não estou jogando a minha existência fora. É um instante em que a minha existência está sendo útil. Porque quando eu for para o outro lado, pega lá seu boletim. Ah, você aprendeu isso. Ok, parabéns. Já pode mudar para uma etapa que vai ser desafiadora, mas agora você já tem base para seguir, porque nessa você deu conta do recado. Então, na verdade, quando se fala de pecado, o pecado nada mais é do que quando eu planto errado, colho errado. E a virtude é o contrário do pecado. Então, assim, se o meu pecado é a avareza, eu sou pão duro, o que eu tenho que aprender
a doar para o outro, a não segurar as coisas, a não reter. Se meu pecado é medo, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver? Coragem. Se o meu pecado é a dureza, sou duro, sou rígido, sou brigão, eu tenho que desenvolver a generosidade. Se o meu pecado é orgulho, eu tenho que desenvolver a humildade. Então, para cada pecado, eu tenho uma virtude. E a gente vem encarnando todas as experiências que a gente tem, justamente para desenvolver essas virtudes. Então, na verdade, o que a gente chama de pecado nada mais é do que o nosso lado sombra. E o que a gente chama de virtude nada mais é do que o nosso lado luz. Então eu não tenho que ficar preocupada com punição. Ninguém vai me punir. Eu mesma me puno quando eu faço besteira e eu me prejudico. Desculpa, gente. Então, assim, eu colho exatamente aquilo que eu planto. E quanto mais eu colho erva daninha, pior vai ser minha vida. Então, o tal do pecado é quando eu estou sempre fazendo coisas que eu posso até prejudicar o outro, mas eu prejudico muito mais a mim. E eu me prejudico, eu não evoluo espiritualmente. Eu não evoluo espiritualmente, eu não desenvolvo minha consciência, não expando, eu não vejo que tudo é amor, que na verdade tudo é amor, eu não aprendo isso. Vou para outro lado, de novo repetindo, estou sendo muito repetitiva para ver se fica bem claro. Vou para outro lado, caramba, você não deu conta, vai voltar, vai passar por essas experiências de novo, vai ter que ter essas dores de novo para aprender a passar por isso. Então assim, a gente repete porque a gente quer. Com esse entendimento, da forma que a proposta hoje da palestra é mostrar que a gente não deve jogar fora as oportunidades que a vida nos dá. Né? Quando a vida apresenta alguma coisa muito difícil, que a gente reclama e xinga e se faz de vítima e que eu não vou dar conta, isso e aquilo, na verdade, o que a gente deveria entender de qualquer situação, por mais difícil que seja, essa situação não veio à toa. Essa situação, ela é útil. Por quê? Se não me fez feliz, me ensinou. E aí, quando eu começo a entender dessa forma, eu paro de reclamar da vida. Eu olho para os sinais que o universo está me dando e está falando, ó, se liga, fica atenta. Se isso aconteceu, óbvio que não é com essa clareza, não, é óbvio que ninguém está falando, a gente que tem que ter esse discernimento, né? Fica atenta, porque se aconteceu isso, alguma coisa você tem que aprender. E aí, o objetivo para desenvolver a expansão de consciência e evolução espiritual é tentar se perguntar, não por que eu estou vivendo uma situação difícil, mas para que eu estou vivendo essa situação difícil? Para que isso foi colocado na minha vida? Qual o propósito de eu estar passando por essa dor? Qual o propósito de eu estar passando por essa dificuldade financeira? Qual o propósito de eu estar passando por essa dificuldade com a minha família? Qual o propósito? Então a gente tem que trocar o porquê pelo para quê. Porque quando eu começo a perguntar para quê e eu entendo para que aquilo serviu, eu posso mudar as minhas atitudes. Ah, serviu para te ensinar a ser, digamos, eu tô com uma, não tô falando que é isso que acontece sempre, tô dando um exemplo. Tô com uma dificuldade financeira muito grande, eu falo, meu Deus, por que eu tô sem dinheiro? Meu Deus, né? Não é por quê. Meu Deus, para que eu tô passando por isso? Para que eu tô sem dinheiro? Aí talvez venha, porque quando você joga dinheiro fora, você desperdiça, ou você não ajuda o outro, ou porque você tem uma dificuldade com o dinheiro de outras vidas. Entendendo o para quê, eu consigo mudar. O porquê só vai me dar resposta. E o grande segredo da vida não é a resposta, é a pergunta. Porque é a pergunta que te leva à resposta. Quando eu tenho a resposta, eu tenho tudo pronto. E quando eu tenho tudo pronto, eu não mudo. Certo? Então, quando se fala em pecado e se fala em virtude, se fala exatamente no nosso ponto luz, no nosso lado luz, que é virtude, e no nosso lado sombra. Todos nós temos virtudes, todos. Se a gente está encarnada, porque tem.
Tá trabalhando. Não tem ninguém aqui, salvo raras exceções, que são espíritos de luz que vêm para ajudar a evolução da humanidade, salvo raras exceções, a grande maioria está aqui vivendo para aprender, certo? Então, todos nós temos lado luz e todos nós temos lado sombra. E aí, para finalizar, eu vou repetir de novo uma coisa que desde pequena minha mãe falava. Quando eu fui era da igreja católica, eu escutava. Quando eu entrei na UER, eu escutava também. Mas mesmo assim, lembra daquela história do sentir e do entender? Eu entendia, mas eu não sentia. Agora eu sinto. Então eu tento passar para vocês, para ver se vocês conseguem também sentir. Que quando sente, entra. Aquela frase de Jesus Cristo, orar e vigiar, é uma das frases que a gente deveria ter o tempo todo, assim, quase que estampado na testa. O que é orar? Orar é se conectar com Deus. Orar é chegar para Deus e falar: Deus, para que eu estou passando isso? Orar é buscar um caminho para que eu possa me conectar com Deus e essa conexão faça com que eu consiga expandir a minha consciência, entender que tudo é amor e faz com que eu consiga evoluir espiritualmente, que eu mude meus padrões de comportamento, que eu mude as minhas atitudes e que eu passe a ser uma pessoa mais positiva, certo? Quando eu sou uma pessoa mais positiva, eu melhoro para mim e melhoro para o meu entorno e nisso eu vou evoluindo espiritualmente. Então, orar é estar o tempo todo se conectando com Deus ou estar o tempo todo buscando. Quem já consegue entender essa conexão é estar o tempo todo se conectando com a sua essência. E a sua essência é amor. E o que é o vigiar? Vigiar nada mais é do que cuidar do que você planta. Não tem aquela história, quem planta vento, colhe tempestade? É isso. Quando eu planto errado, eu colho errado. Toda vez que eu planto errado, eu colho errado. Então, esse vigiar é prestar bem atenção no que eu estou fazendo da minha vida para que eu não jogue a minha existência fora. Certo? E aí agora eu vou ler umas perguntas aqui de um dos trechos que nos foi indicado. Eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas que são do Livro dos Espíritos, que eu acho que vai ajudar a elucidar o conteúdo da palestra. Então, está aqui a pergunta: pode alguém, por um proceder impecável nessa vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus? Ou seja, eu vim para a Terra, aprendi tudo, fiz tudo certo, já virei espírito de luz. Nem passo mais por outra encarnação. Deus acabou de me fazer, eu passei pelos reinos, vim para essa vida, entendi tudo, e aí eu vou lá e, passo, já sou espírito de luz? Aí está a resposta aqui do Livro dos Espíritos. Não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à velhice. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Então, lembra que eu falei para que a gente precisa encarnar tanto? Não tem como. Por mais que eu estude, eu estou lá no primeiro ano primário antigo, eu não posso ir para o ensino médio, não tem como. A natureza não dá esses saltos imensos, eu preciso de etapas. Então está aqui a explicação do Livro dos Espíritas, né? Contudo, quanto mais o homem se adiantar nesta vida atual, tirar proveito dessa existência, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Óbvio, se nessa vida eu aprendi muita coisa e eu evoluí, quando eu voltar lá para cima, que olharem meu boletim e falar: por essa etapa aqui você já passou, você já deu conta, você tirou de letra, não vai mais precisar passar por essas dificuldades.
Você vai nascer com um desafio maior. E esse desafio cabe a você escolher se ele vai ser uma dificuldade ou se ele vai ser uma lição. E essa história de dificuldade e lição é aquilo que eu falei para vocês. Quando eu reclamo, quando eu pergunto por quê, eu não aprendo. Então, qual é o objetivo? Perguntar para que isso está me servindo e entender que tudo é bom. Mas, Lili, acontecem umas coisas, meu Deus do céu, como eu posso dizer que isso é bom? Isso pode não ter me feito feliz. Então, se o seu conceito de bom é ser feliz, isso não vai ser bom. Mas se o seu conceito de bom é, se não me fez feliz, me fez aprender, foi bom demais. Eu evoluí. Ok? Então vamos continuar. Aí tem a segunda pergunta. Pode-se ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos amarga? Resposta, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidadoso permanece sempre no mesmo ponto. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Vamos lá, outra pergunta. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais boas ou más dos homens? Tá aqui a resposta. São as dos espíritos que nele está encarnado. Quanto mais puro esse espírito, mais está propenso ao bem. Esse mais puro é entender que nós somos amor. Amor. A nossa essência é amor. Vamos lá. Seguir-se daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um mau espírito? Sim. Mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, ele poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus. Então, mais um outro conceito assim. Não existe espírito mau. A Lili fala sério. O cara que matou é mau. O cara que violentou é mau. Não. Ele é imperfeito. Porque pensa, se a essência de todos nós é o amor, e dentro do amor está incluída a bondade, não tem mal. Tem o imperfeito. Aquele que ainda não entendeu que a essência é bondade. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Peraí. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Lembra que eu falei da qualidade do coeficiente emocional e do coeficiente intelectual? Que o intelectual é a nossa inteligência, aquilo que a gente traz de vidas passadas e mais o estudo dessa. Então tá aqui, tá perguntando se o progresso moral acompanha o intelectual. Decorre deste, mas nem sempre segue. Porque assim, quanto mais eu estudo, teoricamente, eu teria também a minha moral desenvolvida. Óbvio, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre. Nem sempre eu estudo e atuo na vida de acordo com as coisas que eu estudei. Eu uso só o conhecimento até às vezes para fazer mal para os outros. Mal que eu digo não é... Tá, prejudico os outros, mas não é de maldade, não é que a pessoa seja má, é porque eu sou imperfeito, porque eu ainda não entendo, tá? Então vamos lá. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Porque se eu estudo, se eu estou com a minha inteligência desenvolvida, eu começo a criar discernimento, separar o bom do mal. A gente gera essa cognição de conseguir entender o que me prejudica e prejudica o outro e o que não me prejudica e não prejudica o outro. Então, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Também tem isso. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre coeficiente emocional, quanto mais eu aprendo sobre expansão de consciência, quanto mais eu aprendo sobre espiritualidade, quanto mais eu desenvolvo, evoluo espiritualmente, mais responsável eu sou pelo caminho que eu escolhi. Então, existe não é uma frase,
esqueci o nome. Uma palavra, um conjunto de palavras, né? Esqueci agora. Que as pessoas usam, que é o bálsamo da ignorância. Enquanto eu não sei, não quer dizer que o meu erro está perdoado, mas ele está justificado. Eu não sabia. Mas depois que eu sei, depois que eu tomo conhecimento, e esse conhecimento vem através da intelectualidade, do estudo, né? Eu começo a pegar as informações, vem da informação. Quanto mais informação eu tenho, mais responsável eu sou. Né? Então, assim, é um caminho sem volta. Ah, Lili, eu fui lá para o Ramatiz, eu assisto as palestras, eu acho maravilhoso, aquilo me faz um bem danado. Aí, de repente, eu vou lá, cansei daquilo, chutei, vou voltar para a minha vida de brincar. Cada um faz o que quer, certo? Nós temos livre-arbítrio, ok? E eu começo a brincar e eu esqueço das coisas que eu aprendi ali. Mas eu já não aprendi? E aí, quando eu volto para a vida de desperdiçar minha oportunidade e começo a brincar, e eu começo a fazer coisas que eu aprendi que não deveria fazer, de quem é a responsabilidade agora se eu já sei? É minha. É minha. Por que a criança faz as coisas e não acontece nada? Porque ela não conhece. Quando a gente vai ficando adulto, quanto mais adulto a gente fica, mais informação a gente tem, de modo que vai dando mais responsabilidade pra gente. Então, quando a gente fica adulto, fez besteira, vai pagar. Na sociedade não é assim? A criança faz besteira, não é que ela tá certa, não é que ela esteja certa, mas a gente entende que é criança que não tem conhecimento. Mas o adulto não, porque ele já teve essa informação. A mesma coisa é com a informação com relação ao seu padrão de vida, seu padrão de comportamento, ok? E aí a gente vai fechar aqui com mais um texto, falando do bruto ao anjo, né? Do espírito que, pulso de luz, que passou por todos os reinos e ainda é um espírito bruto, ao ponto dele evoluir e chegar ao espírito de luz que chamam de anjo. A imperfeição do espírito é devido à idade sideral, à maturidade e inexperiência. É o início da vida na forma humana. A consciência é bruta e instintiva, que nem o homem das cavernas. São necessárias vidas e vidas na matéria para que o espírito venha colher as experiências boas e más para formar uma consciência limpa e pura. Tudo no início que o espírito faz, tanto encarnado como desencarnado, é acompanhado de erros, brutalidades, crendices, superstições. E longa a lista de desacertos e desequilíbrios. Toda criatura imperfeita é super emotiva, age pelo instinto e emoção. O que é agir pelo instinto e emoção? Vem lá do começo da palestra de hoje, quando eu falei que a gente, quanto mais a gente tem desenvolvido o coeficiente emocional, maior é a nossa evolução espiritual. Lembra que eu falei? A gente nasce com amor, mas os entendimentos da vida vão fazendo com que a gente vá se construindo, vai construindo paredes, e essas paredes não somos a nossa essência, não é a nossa essência. Essa parede é a nossa personalidade. Então, o que ele está falando aqui é exatamente isso, certo? É toda criatura imperfeita, é super emotiva e age pelo instinto e emoção. Se eu só ajo para me proteger do que eu não considero amor e aceitação, eu sou personalidade. E a minha personalidade é emoção e instinto o tempo todo. Então, digamos que eu tenho uma personalidade difícil, brigona. Quando eu xingo, quando eu explodo, eu como espírito estou conseguindo evolução espiritual? Não, eu ainda sou um espírito imperfeito. E por que eu sou um espírito imperfeito? Porque eu deixo a minha emoção tomar conta de mim. Então, trabalhar com a emoção é entender que emoção todo ser humano tem. Não se nega a emoção. Todo ser humano tem amor, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Certo? As emoções positivas, amor e alegria, e as 4 negativas, tristeza,
Medo, raiva e nojo. Todos nós temos essas emoções. Todos. Ah, mas eu vou negar porque eu aprendi no centro que se eu tiver raiva eu aprendi na igreja católica que se eu tiver raiva é pecado. Não, eu não vou negar a raiva. Ela existe. Eu realmente fiquei com raiva. Aconteceu uma coisa e me deixou com muita raiva. Ela existe, eu não posso negar. Quando eu nego a emoção, vira doença. Então, eu não vou negar a emoção, ela existe. O que eu tenho que aprender é o que eu vou fazer com essa raiva. Ok, lembra da história? Tudo que vem pra mim ou me faz feliz ou me faz aprender. Então, na hora que vem uma raiva, é parar. Porque assim, depois que eu já tenho conhecimento, fica mais fácil identificar. Então, eu tô dando um acesso de raiva, comecei a brigar. De repente, caramba, não preciso disso tudo. Aí eu paro. Nesse instante que eu penso isso, que eu diminuo a minha intensidade, eu tô identificando a minha raiva. Certo? Depois eu vou entender por que eu tenho essa raiva, raciocinar em cima dela. Por que eu tô com essa raiva? O que me leva a ficar dessa forma sempre? Depois que eu raciocino em cima dela, eu vou aprender a ter a habilidade de trabalhar essa raiva. Identifiquei, reconheci, né? Vou trabalhar a raiva, embolou. Trabalhar a raiva, aí depois eu vou trabalhar em cima dela assim, de que modo eu posso mudar esse meu padrão? Porque aquilo que me irrita hoje, que um adulto faz, na verdade, essa irritação vem pelas experiências que eu já passei lá no começo da minha vida até os 5 anos. O nosso cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Então, se eu vivi a dor da rejeição lá na barriga da minha mãe, eu conheci essa dor lá, hoje eu sou adulta, aconteceu alguma coisa em que eu me senti rejeitado. E aí eu vou liberar uma emoção básica, ou raiva, ou tristeza, ou nojo, e aí eu tenho que identificar que aquilo está desmesurado e eu vou pensar, por que então eu senti isso de novo? Ah, é porque eu não gosto de me sentir rejeitado. Tá claro, gente? Então, trabalhar o tempo todo, volto à história do orar e vigiar. No instante que eu identifico minha raiva, que eu freio aquela emoção desmesurada, que eu raciocino em cima dela e que eu vou ter a habilidade de mudar aquele comportamento, isso nada mais é do que vigiar. Vigiar. Então, orar e vigiar traduzindo, cuide do seu coeficiente emocional. Cuide de suas emoções. Cuide de seus pensamentos. Cuide de suas atitudes. Deixa eu só fechar aqui. Depois das inevitáveis decepções, fracassos, traumas, dores, enfermidades que vão de porta em porta, buscando sem saber uma saída, uma luz, uma informação, algo que possa tirar deles a tristeza, a mágoa e outras feridas profundas de sua alma. Olha as feridas profundas lá dos 5 anos. Feridas profundas de alma você desenvolve nos primeiros 5 anos ou às vezes traz de vidas anteriores. Todo sofredor é desequilibrado, desequilíbrio das emoções. É portador de imperfeições graves que os vitimam. Procure em você a raiz do mal. O que é procurar a raiz do mal? É aquilo que eu acabei de falar. O cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Se eu dei um acesso de raiva e naquela cena foi porque eu me senti rejeitado, onde está a raiz do mal? Lá atrás. Ah, eu vivi na gravidez da minha mãe. A gravidez da minha mãe, quando eu estava na barriga dela, foi difícil e eu tenho essa dor da rejeição. Então eu vou trabalhar a rejeição em mim. Porque isso talvez que seja um dos motivos, uma das etapas de eu passar. Porque essa dor da rejeição forma a minha personalidade difícil. E quando eu tô com a personalidade difícil, eu deixo a personalidade atuar e eu não sou a essência. Tudo que eu expliquei para vocês do emocional tá batendo com as respostas, com uma explicação de outra forma, mas o mesmo conteúdo. O teor é o mesmo. Então vamos lá. Para o aperfeiçoamento é necessário entendimento, esforço, luta, perseverança. Descubra em você, confrontando com o Evangelho, a distância
que você se encontra de Deus e da realidade. Quando eu falo que eu estou distante de Deus, o que Deus é? Deus não é amor? Estar distante de Deus é não estar vivendo a sua essência, é não estar vivendo o amor. E para finalizar, peraí gente, que aqui eu tenho que... Ponha-se de pé espiritualmente. O que é pôr-se de pé espiritualmente? Vigie seus pensamentos e faça com que as informações que você recebe se tornem em conhecimento e esse conhecimento te transforme. Levante a cabeça, saia do fundo do poço e caminhe na direção certa. Leia, aprenda e liberte-se. Tem só mais uma leitura que eu vou fazer para vocês e a gente vai fechar a palestra, que eu acho que já... Aqui, ó. Quais são as características fundamentais que indicam os tipos espirituais para habitar planetas primários semelhantes à Terra? Sem dúvida, um planeta primário, cuja estrutura geológica instável oferece pouco conforto no seu ambiente físico, só pode servir de palco ou moradia educativa para espíritos de características psíquicas primárias ou deficientes, ainda necessitados de corretivos redentores, como as intempéries, as mudanças climáticas e os cataclismas geológicos. Os alunos ignorantes, rebeldes, instintivos, daninhos e briguentos que frequentam as escolas, olha aí a escola de novo, que frequentam as escolas primárias de alfabetização do mundo, são naturalmente desordeiros e irresponsáveis, pois destroem sanitários, entopem tinteiros, quebram torneiras, sujam assoalhos, furtam companheiros, escrevem obscenidades. Malcriados, desbocados para com os próprios colegas. Isso é o espírito bruto, né? É aquele aluno que foi para a escola e ficou fazendo bagunça, quebrando tudo, destruindo, jogando a existência fora. Mas ele faz isso porque ele ainda não conhece, ele ainda é imperfeito, certo? Ele ainda não atingiu o mínimo de conhecimento para começar a caminhar na evolução espiritual. Comparativamente, quais são os tipos de espíritos que atualmente habitam a Terra e foram atraídos pela mesma afinidade primária para encelar o aperfeiçoamento espiritual sob a ruideza de um mundo agressivo inferior? Os terrícolas, muito semelhantes a crianças analfabetas e ignorantes, que frequentam as escolas primárias do mundo. Malgrado serem criaturas adultas com pretensos foros de civilização, eles sugam o fumo fétido e carbonizado dos cigarros, dos charutos, dos cachimbos. Ou seja, eles têm os vícios, né? Eles têm os comportamentos viciosos, eles têm os comportamentos perniciosos. Então, são os espíritos que encarnam hoje na Terra. Ah, Lili, mas não é todo mundo assim. Ok, não vai ter a transição planetária? Que já está previsto lá no livro dos Exilados de Capela. O planeta não está passando por essa situação toda, não está acontecendo desencarnes em massa. Muitos desencarnam para encarnar novamente, para continuar o trabalho. E muitos desencarnam porque não têm condições de continuar vivendo na Terra quando a Terra passar por esse período de transição. Porque quando a Terra passar por esse período de transição, ela vai deixar de ser um planeta de expiação, né, de expiação, de dores e expiação, e vai passar a ser um planeta de... Esqueci o nome agora, mas é um planeta de... Ih, apagou. Ela vai deixar de ser expiação, vai ser um planeta de regeneração. Então, quem morreu, desencarnou, mas está com uma evolução espiritual alta, vai poder novamente, vai ter estatura moral para reencarnar na Terra. Esses espíritos imperfeitos que não conseguiram aprender nada em várias encarnações, na hora que houver a transição, na verdade a transição ele desencarnou.
Quando ele for encarnar de novo, o planeta Terra já vai ser um planeta de regeneração. Não vai ter maldade, não vai ter ganância, não vai ter roubo. Esse espírito que está moralmente atrasado, ele não vai ter estatura moral para viver num planeta desse, onde todo mundo vive a irmandade. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai encarnar num novo planeta primitivo. E é assim que a coisa funciona. Se eu sou um aluno que eu não me comporto muito bem, eu sou expulso dessa escola. E muitas das vezes, se meu comportamento for socialmente prejudicial, eu vou para o reformatório. O que é o reformatório do espírito imperfeito que saiu daqui da Terra? Ele vai para um outro planeta primitivo. E assim vai acontecendo, até que todos os espíritos, todos os pulsos de luz, sem exceção, atinjam a luz, atinjam a evolução espiritual, sejam anjos. E na verdade, quando todos esses atingirem esses patamares altos, todos esses virarem espíritos de luz, eles vão viver a essência. E a essência é a imagem e semelhança de Deus. E nada mais é do que viver o amor. Gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento e espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí, que eu peço depois para autorização para o Rodrigo, para a Carla, ou outro palestrante que queira, não sei como é que funciona, para poder responder para vocês. Muito obrigada pela oportunidade e vamos para a nossa prece agora, ok? Amado Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Ramatiz, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, todos os espíritos das falanges trabalhadoras da casa, todos os espíritos de luz que estão constantemente, todo o tempo, ao nosso redor, nos iluminando, nos orientando. Agradecemos a oportunidade da reunião de hoje, agradecemos a oportunidade da palestra de hoje e pedimos nesse instante autorização para darmos por encerrada essa palestra, dando todos juntos graças a Deus.